Radizeira e Radizeira, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula. Nós vimos na última foram os construtores, né? Agora, logicamente, vamos ver os destrutores ou destruidores. Ainda não me decidi como chamar esses camaradas. Mas vamos lá, pessoal. É muito semelhante ao que é o construtor. O destrutor ele também herda do TObject. Então ele já tem um destrutor padrão lá no TObject, tá bom? Mas nós podemos implementar esses destrutores nas nossas classes, para que ele execute aí alguns métodos e alguns comandos específicos que nós quisermos, tá bom? Semelhante aos construtores, os destrutores, eles também têm uma diretiva padrão, né, que é a destructor. Tá? Então, toda vez que eu vou criar um destrutor na minha classe, eu preciso usar essa diretiva destructor, e por convenção, a gente chama como destroy, tá bom? Então, aqui eu criei o método destrutor. Vamos compilar esse camarada aqui, ó. Ele está dizendo que não foi implementado. Então a gente dá um Ctrl+Shift+C. Pronto, ele está implementado aqui, mas eu vou botar para ele não fazer nada por enquanto, tá bom? Então, ó, beleza, eu botei aqui para ele não fazer nada. Um detalhezinho que nós vamos ver, ó, aqui no compilador e mostrar para vocês uma diretiva nova, que é o que aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o destrutor e não disse nada para ele. Então, ele disse automaticamente para mim o seguinte aqui, ó. Ele gerou um warning aqui nas minhas mensagens, falando, ó, o método destroy é o método da classe Object, o método virtual da classe Object. E tudo. Como é que ele vai mostrar sempre esse erro para mim? Não, eu posso simplesmente ocultar esse erro no compilador usando uma diretiva chamada reintroduce, tá? Quando eu falo isso, eu estou dizendo para o compilador, ó, tá vendo aquele método lá da classe lá? Eu estou reintroduzindo, eu estou reescrevendo ele aqui, tá? E depois que eu faço isso, ó, você vai ver que eu não tenho mais nenhuma diretiva de erro aqui, de warning aqui no meu coisa, porque eu estou dizendo ao compilador, ó, eu já estou reescrevendo esse camarada aqui, tá bom? Eu sei que tem ele lá, mas eu estou reescrevendo, estou reintroduzindo ele aqui na minha classe. E feito isso, ele vai funcionar perfeitamente. Nós vamos criar aqui uma situação, vamos forçar uma situação aqui, para a gente ver o destructor, né, o destroyer funcionando perfeitamente, que é o que? Nós vamos criar uma nova classe. Vamos lá então, criar uma nova classe aqui, ó, file new unit, tá? E eu vou salvar essa unit como class.endereço.pass, tá? Porque nós sabemos que endereço, assim, quando a gente vai modelar nossas classes, a gente tem que procurar abstrair ao máximo para a gente poder reutilizar esse código. Então, o endereço ele é comum a diversos tipos de classe, não apenas uma classe pessoa, né, o cliente. Ele pode ser usado e várias pessoas podem ter o mesmo endereço, né? Isso daí vem mais ou menos aí do conceito aí das formas normais, do banco e tudo mais. Nas classes a gente pode abstrair isso daí também e tentar granularizar isso daí da melhor forma possível para a gente poder reaproveitar esse código. Por isso, eu vou criar uma classe de endereço, que vai ser o tendereço. Ó, tendereço é igual a class, tá? E eu vou definir aqui, vou botar aqui public, tá? E definir algumas properties para ele, ó. Property, vamos botar aqui que o endereço ele tem o logradouro, logradouro, string, e ele tem uma property, vamos botar aqui só número, tá? Que é inteiro. Vamos nos alongar muito não, tá? Ctrl+Shift+C, ele faz isso aqui pra gente, criou. Então eu tenho agora uma classe endereço aqui no meu projeto, tá bom? Por que você fez isso, Túlio? Porque eu vou utilizar essa classe endereço aqui no meu cliente, tá bom? Posso botar no pessoa? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui por enquanto, vai ser mais prático ou não? Vamos pensar. Vamos botar no pessoa, só que aí eu vou ter que levar esse camarada, esse destroyer para lá. Tá? Não, vou deixar ele. Vamos botar ele aqui no pessoa, então. Olha só. É porque no meu pessoa eu não tenho create aqui. Indecisão. Não, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele aqui mesmo. Eu vou criar aqui uma property para ele. Ó, ele vai ter uma property. Deixa eu só organizar aqui. Botar esse camarada aqui para cima, aquele lá para baixo. Beleza, está organizadinho. Eu vou criar uma nova property, tá? Eu vou dar uma use, tá? Para mim poder usar
minha classe endereço, eu tenho que dar uma uses nela aqui, tá vendo? Então eu vou dar uma use aqui, ó, classe.endereço, endereço, tá? Agora eu posso usar ela, porque eu vou criar uma property do tipo endereço, nome endereço do tipo endereço, tá? Ó, endereço. Ponto e vírgula, Ctrl Shift C, ele criou para mim aqui os get e set aqui, criou uma variável f endereço aqui no privado, tá? Eu tô até falei para vocês para a gente escrever na munheca, eu estou até dando muito mole aí usando os atalhos da IDE. Vamos procurar escrever o máximo possível. Então eu criei um endereço, só que esse endereço ele precisa ser criado também. Então eu vou botar um construtor nesse meu endereço aqui, olha só. Vou dar um constructor create, tá? Padrão para ele aqui. E toda vez que nós vamos construir esse endereço, ele vai ter o logradouro. Ó, logradouro vai receber aqui, ó, sem endereço, tá? E o número igual a 0. Então, nós colocamos um create aqui na nossa classe. Então, quando eu criar o meu endereço, ele já recebe isso aqui automaticamente, tá bom? Então, na minha classe cliente, cara, quando eu for criar a minha classe cliente aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso também instanciar, ou seja, criar o meu endereço, tá? Porque essa classe não foi criada, ela não tem nada lá ainda. Então eu vou vir aqui, eu vou dizer que f endereço, ó, que é a minha variável privada aqui, ó, do endereço, ela vai receber um t endereço.create. Ou seja, já só fazendo isso aqui, pessoal, eu já tenho, toda vez que eu criar um cliente, eu já tenho um endereço definido para ele, que é esse endereço que está aqui, ó. Já está definido para ele, tá? A gente complicou um pouquinho, né? Vamos ver aqui, vamos vir aqui no código. Ó, eu vou tirar aqui esse monte de cliente aqui, vou deixar um cliente só, tá? Deixa eu apagar aqui esses camaradas, tudo que nós fizemos aqui, vou deixar só um cliente. Sai vocês todos aqui. Prontinho. Então eu tenho só um cliente, eu vou tirar esse camarada pessoa também aqui, deixar só o pessoa ali. Pronto, voltei aqui para não confundir muito. Então, quando eu criar o cliente aqui, automaticamente agora eu consigo acessar quem? Eu consigo acessar o endereço do cliente. E aqui eu posso ver qual é o logradouro dele, tá vendo? Ele mostrou o objeto endereço que tem as propriedades do objeto endereço. Vamos rodar isso aqui antes da gente poder instrutor para vocês entenderem o que foi feito aqui. Ó, ele deu um erro pra gente. Faltou 2 pontos aqui. Então, o meu cliente agora, todo cliente, ele tem um endereço, ó. Só que ele deu um erro, tudo. Por que ele deu esse erro aqui, ó? Vamos ver por que ele está dando esse erro aqui, tá bom? Então, eu criei o cliente no create vazio. Vamos vir aqui, ó. Tá aqui, ó. Por que ele deu erro? Ó, aqui a gente já consegue enxergar isso aqui. Porque eu só criei a minha classe endereço quando ele entrar nesse create. Só que eu não quero esse create daqui, ó. Eu quero fazer os testes usando o create vazio aqui, ó. Pronto. Agora quando eu fizer isso, ele vai passar por aqui. Vamos rodar aqui debugando e ele já não vai mais dar erro, olha só. Ó, quando eu clicar aqui, ó, olha só, ele entrou no create vazio agora. Agora sim, ó, o meu objeto, ele passou a existir. E quando chegou lá no show message, ele deixou, ó, sem endereço, porque não foi definido o endereço, então ele assumiu o default que nós colocamos aqui no create, tá bom? Então o erro foi por causa disso aqui, ó. Tem que estar no create correto. Nós estamos usando mais de um create, então nós temos que criar. E aonde eu queria chegar? Do mesmo jeito que nós criamos ele, nós precisamos o quê? No ato de nós destruirmos a nossa classe cliente aqui, agora a gente criou uma dependência, tá? A gente precisa destruir esse camarada aqui, tá bom? Para não ficar nenhum lixo na memória. A gente tem certeza que não vai ficar nenhum lixo na memória. Então nós temos aqui, ó, o nosso destroyer. Então toda vez que essa classe for destruída, nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos vir aqui, ó, f-endereço.free. Eu vou limpar o meu endereço também. Para isso serve o destroyer. Se eu não tivesse nenhuma dependência desse tipo, não tinha necessidade de eu implementar ele aqui, porque ele ia herdar do teu object e já faria a destruição, a limpeza da memória dele. Mas como eu criei uma dependência, agora eu preciso também limpar esta dependência, tá bom? Então, toda vez que ele chegar aqui, ó, quando ele for dar um free, ou seja, ele for destruir a memória, ele vai acionar quem? Ele vai acionar esse camarada aqui que vai limpar o endereço da memória também. Vamos ver isso aqui, ó. Ó, ação, mandei. Pá, ó, foi parar lá no cliente, criou, instanciou a variável e foi embora. Exibiu na tela para mim o logradouro
Ok, aí ó, ele chegou no free. Quando ele chegar no free, o que, que ele vai fazer? Ó, volta aqui, cadê o camarada aqui? Opa, cadê? Não, pera aí, esqueci de marcar. Não é o free, não. Ô, todo, pera aí. Vamos vir aqui, ó. Aqui, ó. O destroy. Pronto, agora sim. Eu quero destruir esse camarada aqui. Se eu der só o free, ele vai limpar tudo lá e não vai passar na minha função. Então eu estou forçando um destroyer para ele. Ó, vim aqui, passei, exibiu na tela. Quando ele chegou aqui no destroy, agora sim, tá vendo? Ele entrou aqui dentro do meu destructor aqui, destroy, e vai limpar o endereço também na memória. Tá bom, pessoal? Então, para isso serve aqui o meu destroyer aqui na classe, tá bom? Eu posso simplesmente também, vamos fazer um teste aqui, eu posso dar um override aqui no meu destroyer, tá? Ele vai exibir os erros para mim ali, tá? Mas vamos ver aqui se ele vai funcionar aqui, ó. Beleza. Só um teste. Ó, foi, passou, jogou na tela, ok, entrou no free, agora sim. Tá vendo, pessoal? Aqui tem essa diferença. Porque quando eu dei um reintroduce, né, na classe, eu estou dizendo para ele, olha só, eu estou ocultando aqui as mensagens do meu compilador, mas estou dizendo para ele, tá vendo aquele método lá? Eu reintroduzi ele por completo aqui, então você não vai mais chamar esse camarada lá, tá? Ele não quer saber mais da classe pai, ele simplesmente vai respeitar o que está na classe filho. Agora, quando eu dou um override, eu estou dizendo, ó, eu estou reescrevendo ele aqui, então ele ainda tem as dependências de lá. Então, quando eu dei o free aqui, o free nada mais é também do que um método, tá? Ele também é um método da classe TObject, ó, que chama um destroyer, tá vendo? Então, quando ele chamou o destroy, ele chamou o destroy da minha classe. Por quê? Porque eu usei o override. Se eu usar o reintroduce, ele não vai passar por aqui. Então, ele vai chamar, quando ele chegou aqui, ó, opa, o free é da onde? O free é da classe TObject. Tá, então eu estou chamando o destroy. Eu vou chamar o destroy da onde? Eu vou chamar do TObject. Tá? Então, no TObject não tem dependência nenhuma. Quando eu criei ali o override, aí sim, ele falou, olha só, eu estou chamando o free daqui, tá? Mas você chama o destroy. Ah, peraí, ó, esse destroy foi reescrito lá. Então você executa ele lá, tá bom? Então essa é a diferença aí do reintroduce para o override, tá? O reintroduce, ele oculta as mensagens do compilador, porém eu crio essa dependência de ter que chamar ele na munheca lá. Se eu usar simplesmente o override, a classe TObject já faz isso daí para mim, e além de limpar, ela chama o que eu implementar aqui no meu destroy. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula aí sobre o destrutor, né, ou os destruidores de classes aí, tá bom? Então você pode também aí, por exemplo, eu poderia ter um destructor também aqui na minha classe pessoa e usar o innerWrited, tá? Para executar também o destroy de lá. A gente pode usar a criatividade aí e fazer muita coisa legal, tá bom, pessoal? Vamos seguir no nosso curso aí. Então, um grande abraço aí e até a próxima aula.